talvez a melhor experiência que eu possa ter feito foi essa, foi sem querer. Que é realmente jogar no Windows e ver o que ele oferece que no Linux a gente não tem ainda. Eu me deparei com algumas situações que eu acho que tornaram as coisas bem claras, inclusive para mostrar o quanto o Linux está bom hoje em dia para ser jogado. Generalizando, dá para jogar no Linux qualquer coisa que você queira. Quase qualquer coisa, assim. São poucos os jogos que você esbarra no anti-cheat, e aí entre esses competitivos online ou jogos que não tem um anti-cheat compatível ou que volta e meia dá problema, tipo LoL, o próprio Valorant mesmo, não tem como instalar, sabe? Então, o único jeito de jogar é no Windows. É como se fosse um jogo exclusivo de console. Você precisa do console para jogar e é isso. Mas, considerando os jogos que rodam, eu esbarrei uma vez ou outra em alguns detalhes. Tipo assim, hoje a maior parte dos jogos funciona no Linux, mas volta e meia você tem que ver se o jogo é compatível ou não. Isso não é um grande problema, especialmente se você joga single player, emuladores e coisas assim. Realmente não é, porque você vê antes, funciona, compra, joga e deu. Mas quando você trata as suas sessões de jogos como um momento social, de confraternização com amigos, de conversa, etc., Linux ainda fica um pouco atrás no quesito espontaneidade. Não dá para você se juntar com a galera e dizer assim, vamos jogar alguma coisa junto e escolher qualquer jogo que vai funcionar. Você tem que ver se ele vai rodar e daí pode ser que não seja tão espontâneo assim. Eu não posso simplesmente ver um jogo, gostei desse e jogar. Apesar desse gap estar diminuindo cada vez mais, o que é excelente. E o outro ponto, acho que está mais ligado a quem quer ter uma performance um pouco melhor em certos jogos, especialmente os competitivos ali, eu tenho percebido, porque aí envolve certos softwares no entorno dos jogos que não são o jogo em si. Tipo, controle de periféricos ou alguma coisa do gênero. Logitech, por exemplo, eu comprei esse mouse na Black Friday aqui. Esse é um Superlight, um Pro Superlight. Queria testar um desses mouse que desliza, tem 60 gramas no mouse, um negócio assim, bem levinho. O Piper não reconheceu ele no meu PC, por algum motivo. Apesar de ele reconhecer o Logitech Master aqui, que é o que eu uso para trabalhar. Teve um momento que ele reconheceu, posso trocar o DPI dele e é basicamente isso que eu queria mesmo. Não tinha mais nada que eu queria fazer. Mas eu sei que no Windows eu vou ter o software da Logitech para ele. Outro mimo aí que eu me dei na Black Friday foi esse aqui. Um HyperX Cloud Stinger desses aqui. Ótimo fone também, deve ter tanto do mouse quanto do fone, deve ter conteúdo pro LEDs em mais ou menos tempo. Funciona no Linux também, sem problema nenhum. Porém, ele tem um acordo comercial com Adobe Atmos, que ativa um pluginzinho nele que só tem software para Windows, para ativar uma feature de som espacial específica. Não dá aquela diferença tremenda, mas num competitivo onde você está buscando qualquer vantagem que você possa ter, talvez alguém vai pensar assim, putz, no Linux eu não vou conseguir usar esse recurso do fone que eu comprei. Não faz diferença praticamente nenhuma, tá? Posso testar para você. Mas isso pode passar pela cabeça de alguém que está com isso. E no caso do Valorant especificamente, tem alguns softwares, não é só do Valorant, qualquer competitivo, acho que tem uma empresa grande, o pessoal da... esqueci o nome, alguma coisa com Wolf, mas eles têm os ferramentas de tracking. E é um software que acompanha o jogo, que mostra estatísticas extras do gameplay dentro do próprio jogo em formato de overlay e grava as suas jogadas. Então, quando você mata, ele grava dentro da pasta de vídeos a sua play. Você pode compartilhar depois e coisas assim. Então, esse é o tipo de amadurecimento que ainda falta, acredito, para o desktop game no Linux. São esses softwares que acompanham o jogo, não é nem mais o jogo em si. Mas eu preciso saber que se eu comprar um hardware, um mouse novo, um teclado novo, alguma coisa assim, eu vou ter o software para configurar ele, eu vou ter suporte dos fornecedores de equipamentos, esse tipo de coisa assim. E daqui a pouco programinhas desse tipo para monitorar o jogo do jeito que eu quero, que fazem parte da experiência de se engajar com aquilo, etc. É uma coisa bem de nicho, porque mostra o quanto o Linux já avançou nesse segmento, mas acima, mais do que HDR, etc., que são coisas prometidas aí para o futuro pela própria Valve,
Acho que esse também é um indicativo que a gente pode dizer, a gente vive brincando do ano do Linux em alguma coisa, né? Se for considerar a parte dos jogos, esse aí é um próximo passo, o suporte dos fabricantes de equipamentos para o sistema do Pinguim, entregando um software original, que não dependa de alguma build comunitária e tal, por mais que as que existem já sejam muito boas, né? Concordo bastante com isso, que alguns softwares periféricos assim, fazem falta, e de forma alguma isso é culpa das distribuições e tal. A maior parte desse shame aí está relacionado com os próprios fabricantes, né? Mas, apesar de não ser para jogo, eu comecei a utilizar faz alguns meses esse tecladinho de macro aqui, principalmente para editar no DaVinci Resolve. Fantástico, economiza milhares de cliques e traveling da mão, você ficar mexendo a mão de um lado para o outro, qualidade de vida gigantesca para editar. Mas o software dele só funciona em Windows. Para configurar qual tecla você vai usar, os atalhos e tal. Então eu tive que, no PC do meu filho, instalar o programa lá, plugar o teclado de macro, configurar tudo que eu queria, voltar para cá, ver se funcionou como eu esperava que funcionasse, para voltar lá, configurar de novo. Tal. Então, e não tem nenhuma opção. Eu pesquisei bastante. É um teclado chinês de R$100, sabe? Então, não dá para se esperar um grande apoio em termos do fabricante, também, assim dizer. Mas eu sinto falta. Esses dias eu estava jogando um jogo que um dos moderadores lá do fórum do Linux Plus, o Kairan, indicou para mim, que é o ESO, que é The Elder Scrolls Online. E ele tem vários desses companions, assim, né? Que você instala, que muda um pouco a mecânica do stash, adiciona umas estatísticas, mostra para você algum evento que está acontecendo. E felizmente, no caso do Elder Scrolls Online, existem diversos que funcionam no Linux, porque eles não dependem do sistema operacional em si, eles dependem do jogo, das ferramentas do jogo e tal. E isso acabou sendo uma boa experiência. Mas, de novo, faz falta mesmo, viu? Faz falta. Principalmente quando você tem um hardware que é muito específico, tipo coisa da HyperX ou coisa, sei lá, da Razer, que costuma ter um plus que vem com o software original, né? O legal é que eles já funcionam, pelo menos as suas funções básicas e tal. Mas às vezes é aquele detalhezinho, aquela coisinha que você gostaria de mudar para fazer funcionar. E eu tenho uma experiência boa aqui, eu tenho tipo dois PCs no meu setup, um é só para jogar, e eu uso esse tecladinho aqui que já apareceu no canal, tá até gasto aqui no, não sei se vai dar para mostrar aqui, ó, no WSD, de tanto pressionar as teclas, que é um Wooting. Ele é muito bom para jogos e ele tem suporte, ele tem um software também, mas ele tem suporte para Linux. Eles distribuem esse software de duas formas. Tem para Mac também, se eu não me engano. Tem um TMG para Mac, tem um Easy para Windows, tem um App Image para Linux e para todos os sistemas tem uma versão web, que é uma coisa que eu não tinha visto ainda nenhuma outra marca fazer. Então você acessa um site, tipo utility.wooting.com, imagina, alguma coisa assim. E aí ele usa a interface via browser, tipo, reconhece ele, e aí você tem o mesmo software que seria no App Image, etc., no .exe. Então, assim, legal. Tem como fazer, né? Se os desenvolvedores quisessem, ao invés de te obrigar a instalar um Logitech Options da vida, um negócio assim, ou, que eu, tipo, acho legal o software deles, mas, francamente, eu gosto até mais da interface clean do Piper, se for ver. Mas se tivesse um softwarezinho assim para esses equipamentos, acho que resolveria muito, sabe? Se a Wooting fez, e não é uma empresa muito grande, é tipo um fabricante de teclados que se tornou mais popular, mas nem de perto é tão grande quanto uma Logitech. Se eles conseguiram fazer, provavelmente os outros conseguiriam também, né? Se quisesse. É que eu acho que tirando algumas ferramentas muito específicas, que tipo, precisa controlar alguma coisa do PC, teoricamente seria mais fácil ainda para eles, porque tipo, faz uma interface web e pronto, sabe? Funciona em literalmente qualquer sistema operacional. Com uma única interface você consegue fazer para Windows, para Mac e para Linux. Entendo não ser só web, porque aí você perderia as funções de configurar o computador sem internet, né? Isso é um fator. Sim. Mas poderia ter como alternativa. Mesmo que fosse um pouco mais simples, só para não deixar sem maneira de se configurar as paradinhas ali e tal. Mas tirando esses elementos, esses softwares companion aí para periféricos, não todos, mas alguns periféricos, que é de boas até. O problema é que assim, tipo, você pega um Logitech, super famoso, marca famosa, tem muita gente do mundo que tem, milhares, milhões talvez de pessoas que usam, então
um projeto open source que trabalha com ele, com mouse da Razer, tipo o Open Razer ela faz, coisas assim, é mais provável de acontecer. Mas, por exemplo, eu também usava, né, esse mouse aqui, esse aqui é com fio, então não consigo puxar ali tanto, mas esse daqui é um mouse da Pichau. É um white label que eles customizaram e tal, com algumas coisas. É um bom mouse, sinceramente. Eu acho que custa 70 pila, 80 pila. Então é um excelente custo-benefício. Tem unboxing dele no Linux Lab, se eu não me falha a memória. Ele tem um software para ajustar o DPI dele também. Só que é um software só para Windows. Não vai existir um software open source para isso. Não tem número suficiente para, né, para alguém da comunidade provavelmente fazer alguma coisa nesse sentido, fazer alguma engenharia reversa, algo assim. Eu até dei um toque no pessoal da Pichau, que seria legal ter também o software, né? Mas muito provavelmente eles recebem esse software do fabricante, do próprio mouse, já meio que pronto, então eles customizam os detalhes ali um pouco visualmente falando e aí entregam para os clientes como uma forma de configurar as coisas. Então, acho que é esse o ponto de maior melhoria que o Linux Gaming precisa aí para os próximos anos, acredito, porque não é só rodar o jogo mais a partir de um determinado momento. Antes nem rodava, beleza, mas a partir do momento que roda todos eles, quase, vai começar a entrar nessas coisas de em qual plataforma eu vou ter uma experiência mais completa, sabe, para jogar. Se for ver, é um problema bom a se ter, né? Porque a gente já passou do ponto de, tipo, mas será que roda? Obviamente, nem tudo roda, mas quando a gente fala de jogo offline, né, jogo single player, é quase garantido que vai rodar. Às vezes você vai precisar modificar um negócio aqui e ali, mas no geral vai rodar. E agora a gente tá nesses pequenos problemas, sabe? É um software aqui, um software ali, um negocinho lá. Esse ano foi, sem dúvida, um ótimo ano para quem gosta de jogar no Linux. E se você quer conhecer sobre uma ótima plataforma para jogar no Linux, assiste esse review aqui que o Raul fez do Steam Deck.